O mês de setembro de 2021 está se provando ser um verdadeiro teste de força dos principais grupos políticos que têm disputado os holofotes na busca pelo poder, na busca pelas eleições de 2022. O que nós temos até agora? 7 de setembro, com forças pró-governo, pró-Bolsonaro, os bolsonaristas de plantão com as suas máximas de lutar contra o comunismo e por aí vai. Do outro lado, neste mesmo dia, grupos de esquerda também lutando contra a narrativa do fascismo, do golpismo, do entreguismo, e nesse fogo cruzado, uma espécie de terceira via que eu costumo considerar mais uma direita arrependida, que é basicamente a turma que votou no Bolsonaro nas eleições de 2018, mas que ao longo do tempo foi se arrependendo, foi saindo, foi desembarcando do governo, foi desembarcando do apoio. Eu me refiro àqueles que ficaram ao lado do Moro, quando ele se desentendeu com o Bolsonaro. Muitos liberais como o MBL, Partido Novo, que estão frustrados com a lentidão no processo de privatização. E aqueles que foram desanimando mesmo, muitos inclusive conservadores que acreditam que o Bolsonaro meio que se perdeu. E o grande ponto agora, que a gente está há um pouco mais de um ano das eleições de 2022, é avaliar como esses protestos de agora podem influenciar no futuro do governo e da oposição a esse governo. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção para o fato de que a gente não vive mais uma polarização. Polarização a gente pode ter vivido em 2018, com o Bolsonaro contra o Haddad, ou até mesmo antes com a Dilma e o Aécio. E se a gente rebobinar um pouco a fita, a gente pode até considerar a polarização na época da Guerra Fria, envolvendo o João Goulart e os militares, que levou ao golpe de 64. Por que a gente não pode considerar que a gente vive uma polarização hoje? Porque polarização envolve, geralmente, dois polos. Lado A e lado B. Esquerda e direita. A gente pode até considerar que do lado da esquerda existe ali alguma coesão, alguma organização em torno da liderança do Lula. Apesar do Ciro Gomes dar as caras de vez em quando ali, a gente pode dizer que a esquerda está mais alinhada em torno de uma liderança comum. Porém, do lado da direita, a gente não pode dizer o mesmo. Tanto é que protestos foram organizados pela direita para combater o governo Bolsonaro. Outra coisa importante de considerar, que eu ouço falar muito por aí, é aquele medo de quebra das instituições, o fim da democracia, a possibilidade de um golpe, que até mesmo alguns setores da direita têm falado para criar aquele clima de medo em torno do governo Bolsonaro e do que ele seria capaz de fazer contra as instituições. Mas até nesse aspecto eu acho que existe uma boa dose de exagero. Por que isso, gente? Se há 60 anos a gente vivia naquele contexto de Guerra Fria, com as potências centrais capitalistas muitas das vezes estimulando golpes de Estado, tudo isso para combater um inimigo que naquele momento tinha sim uma imagem, uma força, no caso a União Soviética, a China socialista, e você vivia então, portanto, essa desagregação institucional, principalmente de países que não tinham uma tradição democrática tão sólida. É preciso considerar, gente, que 30 anos depois da redemocratização no Brasil, nós temos sim um arcabouço institucional muito mais robusto, uma cultura política e cidadã muito mais forte, e eu sinceramente acho que não dá para dar um cavalo de pau num transatlântico. Ou seja, um presidente em um mandato de 4 anos criar ali toda uma desestruturação política de forma a fechar Congresso, fechar STF. Não é assim que funciona, e mesmo que acontecesse, a opinião internacional, a meu ver, teria uma reação muito diferente da que aconteceu em 64. Prova disso é o Talibã, por exemplo, que tomaram o poder à força no Afeganistão e têm sido duramente criticados por vários governos do mundo. E um terceiro e último ponto que eu queria trazer para vocês é a possibilidade desses protestos fragilizarem o governo Bolsonaro. Apesar do governo Bolsonaro estar perdendo algum capital político, perdendo alguma capilaridade, é fato que existe e provavelmente vai continuar existindo um apoio popular ali em torno dos seus 30, 35% de eleitores fiéis do Bolsonaro. Ter 30, 35% de apoio não garante uma reeleição. A questão é, os outros 65% que demonstram uma opinião contrária ao Bolsonaro não estão coesos. Se a gente considerar que Bolsonaro tem seus 30%, a esquerda seus 20, 25% e a direita anti-Bolsonaro outros 20, 25%, na diluição disso tudo você acaba tendo uma prevalência de quem é a favor do governo Bolsonaro. Então, na minha opinião, o mês de setembro vai mostrar aquilo que a gente já vê nas notícias, nos jornais, de que existe um grupo a favor do Bolsonaro, um grupo contra o Bolsonaro à esquerda e outro grupo contra o Bolsonaro à direita. Se não houver um mínimo de coesão de quem é contra o Bolsonaro, tanto a direita anti-Bolsonaro quanto a esquerda anti-Bolsonaro vão ficar disputando um cabo de guerra de quem é mais anti-Bolsonaro, e quem é Bolsonaro vai passar por cima. Mas claro, a gente ainda tem mais de um ano para ver o que vai acontecer. A política no Brasil, vocês sabem, ela é uma caixinha de surpresas, toda hora acontece uma coisa nova. E no meio desse fogo cruzado, qual que é a sua opinião? O que você prefere? Você tá do lado do Bolsonaro? Você tem uma crítica à esquerda contra ele? Ou você é desses que apoiou o Bolsonaro, votou nele, mas ao longo do tempo foi se frustrando e agora é contra o governo? O que vocês acham que vai acontecer em 2022? A esquerda volta, Bolsonaro reelege? Uma alternativa à direita, mais moderada, contra o Bolsonaro, será que emplaca? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E se vocês gostam desse tipo de discussão, não deixem de acompanhar aqui o nosso canal, com um debate sempre objetivo, prático e aberto para todo tipo de pontos de vista.